Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo em oração. O Espírito Santo soprado sobre nós hoje, é Ele a autoridade suprema que nos faz recordar tudo e nos ensina tudo o que Jesus nos falou. Peçamos sua ajuda, seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje a festa em que nós, em boa parte da história da igreja, se habituou a chamar a festa de hoje a festa do nascimento da igreja. O Espírito Santo, como primeiro dom do ressuscitado, entra na comunidade de fé, penetra o mais profundo do nosso ser, nas imagens caríssimas que os textos de hoje apresentam, como sopro, como vento, como fogo, como respiro. A graça deste mistério que celebramos ultrapassa tudo que a gente pensou até agora sobre Deus e sobre religião. Tudo. Supera, ultrapassa e atinge uma realidade infinitamente maior. Diz a tradição da igreja: Ele fez por nós, como nos Salmos,
muito mais do que prometeu. O Espírito Santo não é a realização da promessa. A vinda do Espírito supera tudo que Deus prometeu. Porque inaugura exatamente aqui neste mundo, nessa existência de cada uma e cada um de nós, uma realidade nova. Aquela possibilidade é Ele, o Divino Espírito Santo, que põe em ação os elementos centrais que Cristo garantiu por sua paixão, morte e ressurreição. O Espírito aplica os dons do ressuscitado, executa os dons na igreja e também através da igreja. Vamos lá? No seu folheto número 12, Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: Brada, a paz esteja convosco. esperem. Elementos que contrastam esta entrada de Jesus e o dom da paz. Anoiteceu, portas fechadas, os discípulos estão tomados de medo. Esta realidade, que a gente pode dizer de sombra, de elementos negativos, contrasta com dois elementos. É primeiro dia da semana e, por pior que seja a situação, noite, porta fechada e medo, um elemento constitui e garante a ação de Deus. Os discípulos estão reunidos. O medo e o escuro não impede, não travou, não bloqueou, não atrofiou de tudo os discípulos. Alguma coisa eles ainda são capazes de fazer. Enfrentar medos, assombros e se reunirem. É o domingo e a reunião é para a Eucaristia, a ceia que o Senhor instituiu. Jesus entra nesta reunião que deveria ser de transbordamento de alegria e fé, e eles estão fechados com medo. Jesus não bate às portas, não pede licença, Ele é Senhor, ressuscitado, põe-se no meio e dá o dom dos tempos messiânicos, o dom da paz. Prestemos atenção para o que ele faz agora. Versículo 20. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Não mostrou fotografia de uma realidade lá fora que mudou. Não mostrou dados estatísticos que depois de sua morte e ressurreição, lá fora foi tudo transformado. Não mostrou conquistas empreendidas no enfrentamento dos exércitos e das forças militares de um reino messiânico com base nas expectativas do Antigo Testamento, do reinado de Davi e de Salomão. Ele mostra as mãos e o lado. Nossa igreja é dedicada a São José. Jesus é chamado de o filho do carpinteiro. Quando fala que Jesus ressuscitado entra, põe-se no meio deles e mostra as mãos e o lado atravessado pela lança e as marcas dos cravos, dos pregos, nós podemos dizer com toda segurança, são os calos do carpinteiro, que trabalhou na cruz e operou
na cruz, segundo antiga profecia dos tempos sofridos da dominação assíria e depois babilônica e persa, do profeta Isaías, dos capítulos 51, 52, 53 e 54. O Messias que virá não é um senhor de exército, mas é um servo sofredor. Aquela primeira leitura da sexta-feira da paixão. Por suas feridas fomos curados. Suas feridas são o preço da nossa paz. Então, o que ele mostra, eu gosto desta imagem para a catequese. É como se Jesus tirasse um pai, uma mãe, tirasse do bolso um documento e dissesse: meus filhos, está aqui o documento que eu providenciei, o meu testamento para entregar a vocês, e esse é o carimbo de validade. Jesus mostra o próprio corpo dele é o documento, e o carimbo do documento são as marcas da sua paixão, do seu sofrimento. Essas marcas é que garantem a autenticidade do documento, segundo a ordem das profecias do profeta Isaías. Por suas feridas fomos curados, ele pagou por suas feridas o preço da nossa paz. Uma salva de palmas para o ressuscitado. Vai! Perguntas que vão sendo ecoadas em nossa interioridade. Faça para você essa pergunta: de onde vem minha paz? O que é a paz para mim? Em que a paz na qual eu me apoio e busco corresponde a essa paz do ressuscitado? E em que essa paz que eu busco está mais próxima da paz que o mundo oferece? Ele já repetiu por muitas vezes: a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem intimideis vosso coração. A paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Os nossos governos garantem promessas de paz. Eles dizem que vão dar-nos paz por duas forças. São dois movimentos hoje ideológicos que buscam garantir a paz. A esquerda propõe garantir a paz, arrancando cada vez mais impostos para dar benefícios. A direita propõe garantir a paz por conquistar armas de fogo para todo mundo. Essas duas não são o preço da paz. Nós precisamos ter coragem de falar sobre isso. Não corresponde às promessas messiânicas do dom do ressuscitado. A paz dos impostos ou a paz das armas não é ela. Que paz é essa que o ressuscitado nos dá? Qual a autoridade de Jesus ressuscitado nas profundezas de sua inteligência e de seus afetos, na busca e na consolidação da paz no mundo? Em que se baseia os seus ideais de paz? Vamos lá? Ao mostrar as mãos e o lado, entrar, pôr-se no meio deles, denota o senhorio do manso e humilde, que não é violento. Depois dessas palavras, mostra as mãos e o lado, e os discípulos se alegram por verem o Senhor. Olhe os sentidos abrindo. Abriu os sentidos da visão, abriu já a percepção de uma
contemplação das feridas, das cicatrizes, da paixão, abre o sentido interior das emoções travadas e assombradas pelo medo. E nós vivemos numa sociedade, numa cultura que praticamente todos os domingos as leituras, sobretudo nesse tempo da Páscoa, tem aparecido a palavra medo como oposição àquilo que o ressuscitado oferece. E eu tenho repetido a exaustão. No catolicismo de hoje, tem um movimento cada vez mais neurótico, doentio, de apresentar uma proposta de pregação, e nós, pregadores, temos nos servido cada vez mais de apelações para passar medo nos outros, medo, para que os outros se submetam às pistas que a gente dá de comportamento religioso. Cuidado, pregação que mete medo não corresponde ao anúncio da força do ressuscitado. Pelo contrário, a pregação que anuncia o ressuscitado, ela sempre será uma pregação que imporá pela primeira vez na história do mundo, inaugurará uma pregação que separará a compreensão de Deus da compreensão das potências violentas que agem. Porque nos tempos de Jesus se desenvolvera uma compreensão de um Deus violento, carrasco, castigador, punidor, que fazia pouca diferença a fúria violenta desse Deus da fúria violenta do demônio ou das forças do mal. Era violento do mesmo jeito. Jesus inaugura uma compreensão nova. Vamos a ela. Versículo 21. Novamente Jesus disse, bradem: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Pronto, do mesmo modo que o Pai Eterno me enviou de lá para cá, para mostrar a vocês o documento, meu corpo, marcado com as cicatrizes do meu trabalho de filho de carpinteiro, para operar no lenho da cruz e pagar o preço da paz de vocês, e eu trouxe para vocês a palavra de paz que vence o escuro, que vence as portas fechadas, que vence o medo. Eu digo a vocês, moçada, sai dessa sala fechada, dessa igreja medrosa, sai dessa igreja fechada em si mesma, em leis, regras e medos, sai dessa igreja e vão para o mundo levar o anúncio que eu envio vocês também. Não há cristão verdadeiro que tenha a paz do ressuscitado, se ele não sai todos os domingos da Santa Missa como enviado de Cristo para levar ao mundo a mesma paz que de Cristo ele recebeu. Vai, força, não há. Não há. Versículo 22. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, brada, recebei o Espírito Santo. Continua. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles. Lembra o profeta Isaías, o profeta Elias, lá na gruta, esperando Deus passar. O profeta Elias, que era um forte guerreiro, violento guerreiro, pregador da palavra, mas com espada na mão, espera Deus manifestar na vida dele, lá na gruta, depois de ter pedido a morte, por causa das perseguições que ele enfrenta, por causa da bravura com que ele pregou e matou 400 falsos profetas. O profeta Elias
dentro da gruta, espera Deus passar. Vem um terremoto e Deus não está no terremoto. Vem uma forte ventania que quebra tudo e Deus não está na quebradeira da ventania. Vem um fogo que não deixa nada senão pó. Ele sai da gruta e Deus não está no fogo, no vento que quebra tudo, não está no terremoto. Ele escuta o barulho, o murmúrio de uma brisa suave. Sai e Deus passa. Jesus, aqui, diz a teologia católica, muito bem elaborada na teologia de Bento XVI, Jesus aqui vai apresentar para nós qual é a linhagem profética que ele assume. Ele vem na linhagem profeta de Elias. Inaugura um modo novo de interpretar a manifestação de Deus. A partir de Elias e a partir de Cristo ressuscitado, dos lábios do ressuscitado, a primeira palavra, o primeiro som que se ouve dos lábios do ressuscitado, Shalom, paz. E depois, um sopro. Recebei o Espírito, a paz que eu desejo para vocês, ela vai ser possível porque vocês vão ser operárias e operários do sopro para realizar no mundo perdão, reconciliação. Esse é o dom do ressuscitado. É com estes dois dons que se inauguram propriamente os tempos messiânicos. O dom da paz e o dom do perdão. Uma paz, porque agora trabalhamos para o perdão dos pecados. Aqui, irmã e irmão, vocês que são pais e mães, sabem da força disso. Seja um bebê como o Rui, recém-nascido, ou seja o mais velho ou a mais velha de nós que estamos aqui. Essa força impetuosa do Espírito que se manifesta na delicadeza de um sopro. Lembra gesto de mãe. Lembra ternura de mãe. E por que não dizer, também existem muitos pais que são ternos. Eu me lembro na minha infância das cenas da gente acordar no meio da noite com algum medo, algum espanto, com algum sonho próprio daquele ambiente que a gente vivia, dos sertões, acordar à noite e gritar o pai e a mãe. O pai vinha com a lamparina, sentava na beira da cama, tirava a coberta do corpo da gente, a gente suadinho debaixo da coberta, limpava o suor, soprava e dizia: calma, dorme tranquilo, papai está aqui, mamãe está aqui. Jesus está dizendo para nós que a presença de Deus em nossa vida é como um pai, dizendo para um filho, para uma criança, para um adolescente, assustado e assombrado com os medos do mundo, dizendo: papai está aqui, mamãe está aqui. Essa é a força de ternura, de delicadeza, de sopro secando o suor. Não é um berro violento, não é uma fúria agressiva, não é uma força de arma, de um poderio humano, mas é um revestimento da força do alto. Não é um revestimento da força baixa. É um revestimento da força do alto que vai penetrar as profundezas e as delicadezas humanas para encontrar lá dentro de cada um de nós que recebemos o sopro. Esse sopro vai descer, até encontrar em nossa razão, inteligência, emoção, sentimento, memória, encontrar em nós tudo que está marcado por rupturas, por tensionamentos, por conflitos, por traumas, por perdas, por feridas.
vai operar a graça do perdão, vai operar, na imagem de Bento XVI, vai operar homens e mulheres reconciliados. Olha a sequência: reconciliados. Perdão, a origem da palavra perdão, na teologia paulina depois vai ser equivalente a reconciliação. Diz Bento: nós operaremos pela fé uma realidade de mulheres e homens reconciliados. Primeiro, reconciliados consigo mesmo, porque esse sopro é sobre você. Ele vai descer às profundezas de você e vai reconciliar você com você. Esse sopro vai mover você e vai reconciliar você com o seu próximo. Você olhará para o seu próximo não mais como uma ameaça, mas como alguém possível de aliança de reconciliação. Diz Bento: você descerá mais reconciliação com a criação. O cuidado, o zelo da criação, porque esse sopro lembra aquele sopro do livro do Gênesis, que existia só o abismo, não é? O Espírito pairava sobre a água e Deus disse: faça. É esse sopro original, faça-se. Portanto, reconciliação com a criação, reconciliação com o próximo, reconciliação consigo mesmo. Por causa disso, reconciliação com Deus. Não é uma religião, eu e meu Deus estamos bem resolvidos, e lasque o que tiver aqui dentro, o que estiver acontecendo com você, lasque o que estiver acontecendo com os venenos ou as máquinas destruindo a natureza, o meio ambiente e a vida de todo mundo. Está claro? Então a gente chama isso de uma reconciliação integral, que perpassa, tem uma dimensão de transversalidade, perpassa todas as dimensões daquilo que é Deus e daquilo que é obra de Deus. Você, o próximo, a criação e o próprio Deus. Pronto, fincada essas duas bandeiras da paz e do sopro perdoador, vamos aos selos do cristão. Vem comigo brevemente na segunda leitura. Este espírito reconciliador, este sopro, ele é, versículo 7, na segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. O Espírito Santo na sua vida só é Espírito Santo se opera em você e transforma você em instrumento do bem comum. Se é um donzinho particularíssimo para você ficar bem e felizinho no seu isolamento, no seu mundinho, na sua bolha, não é dom do Espírito, é ideologia, ou é qualquer distúrbio de uma personalidade narcisista, egoísta e indiferente. Para ser dom do Espírito, você sempre preocupará, exatamente porque você recebeu o sopro reconciliador, você sempre será instrumento do bem comum, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu planeta, no seu cosmo. Segundo, versículo 13. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Único batismo, único Espírito, único corpo, para formar a Santa Igreja. Um só corpo, aqui é a Santa Igreja. Não existe ação do Espírito Santo em vista de você sozinho. O Espírito age para o bem comum de todos, mas torna você membro articulado, como braço, como orelha, como nariz,
como pé, mão, órgãos articulados no corpo de Cristo, a sua igreja. Bem comum e a igreja. No Salmo. Na primeira estrofe, a última frase da primeira estrofe. Encheu-se a terra com as suas criaturas. Aí vem a segunda estrofe. Se tirais o seu respiro, vão e voltam para o pó de onde vieram, enviais, e da terra toda a face renovais. Então, o Espírito enche a terra com as criaturas de Deus. O Espírito faz renascer de toda a face da terra um renovar. Então, a criação não é um bem que o homem usa e abusa irresponsavelmente e não cuida da criação como obra de Deus. Preservar o meio ambiente e as espécies é encheu-se a terra com as vossas criaturas. Cuidar da criação é cuidar das criaturas de Deus. Isso aqui não é pauta woke, isso aqui não é besta de pregador que transformou a pregação em socialismo, comunismo e ideologia. Vá estudar Bíblia, vá ser católico apostólico romano, vá ter uma teologia católica que supõe universal, que se entende, que pensa e ocupa-se com todos os temas da existência e da criação. Ser católico significa não há tema que interfere na realidade humana e na obra de Deus com o qual eu possa me eximir da responsabilidade e do cuidado. Está claro? Vai! Deixe de ser alienado com esse discursinho estúpido da bolha, da universidade, da bolha do Zap. Sai dessa. E agora vem a parte mais eloquente do Espírito. Vamos lá? Primeira leitura. Aqui você vai ver o trem pegar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania. Alguma Bíblia traduz como sopro violento, que encheu a casa onde os discípulos se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Aqui não é o dom da glossolalia, aqui tem uma extensão maior, que é outra ideia. Versículo 5 diz assim: moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Versículo 8. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Aqui é uma provocação de Lucas, o autor do livro dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas. Quando dizem assim: esses homens que estão falando não são todos galileus, sabe o que significa? Não é um bando de caipira lá do norte de Israel, que mexe com pescaria e planta lavouras e cria animais na beira do vale do Jordão? Como é que essa caipirada está aqui na capital cultural, Jerusalém, falando as línguas dos povos estrangeiros que estão em peregrinação aqui para a festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes, lá em Israel, no tempo de Jesus, tornou-se uma festa muito popular. Em tempos antigos, ela
era a festa das primícias, dos primeiros frutos da colheita. A Páscoa era a festa da primavera, das primeiras flores, e 50 dias depois da Páscoa celebrava Pentecostes, que era os primeiros frutos maduros. E era uma festa de comelança e bebelança, festa da fartura da terra do Vale do Jordão. Festa muito popular, que vinha gente de tudo quanto é banda e atraía muita gente que gostava de uma boa comida e uma boa bebida. Era uma festa religiosa, mas de um cunho cultural enorme, como a nossa festa junina aqui. Eles dizem, como nós os escutamos na nossa própria língua. No versículo 9 em diante diz assim, curiosamente, não vou detalhar agora, mas se você pegar a lista e for no mapa, essas regiões que são elencadas aí, nós que somos partos e medos, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos que aqui residem, judeus, versículo 11, judeus prosélitos, cretenses e árabes, leia a igreja. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Como é que esses seguidores do Nazareno, do filho do carpinteiro, todas expressões pejorativas, chamar Jesus de Nazareno, de filho do carpinteiro, e agora chamar os discípulos de galileus, são todas expressões pejorativas, para escrachar. Caipirada. Como é que essa caipirada dá conta de anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua? Nós que somos essa variedade de línguas, de etnias aqui. Pronto, agora vem o tema central da fé. Os entraves do mundo, os conflitos do mundo, as tensões do mundo, a coragem ousada dos papas em viajarem para terras estrangeiras, pagãs, e muitos ficavam ofendidos porque o Papa Francisco, por exemplo, gostava de ir onde tinha menor número de cristãos. Tinha povos mais predominantemente de outras culturas e religiões. Ele ia para visitar a minoria cristã, mas para falar para a minoria cristã na língua dos povos estrangeiros. Quer dizer, anunciar as maravilhas de Deus na língua deles. Aqui, minha gente, inaugura uma compreensão psicológica, sociológica e antropológica absurdamente ainda não explorada por nós. Sabe o que significa anunciar as maravilhas de Deus na língua que o outro, na língua do outro? O Monsenhor João Deiber, cujas cinzas estão aqui embaixo, chegou aqui, viveu quase 60 anos, falava com dificuldade o português até na hora de morrer, mas anunciava as maravilhas de Deus na língua que os outros eram capazes de entender, com uma perfeição e com uma limpidez extraordinária. Ser cristão, a partir de hoje, você vai retomar a lista daquelas pessoas que você se aborreceu com elas, que você se cansou delas, e passou a dizer que não compensa falar mais de Deus com elas, porque elas não entendem, porque são inteligentes, pouco inteligentes, são estúpidas, grosseiras, são aquela lista que cada um de nós fazemos das pessoas que desistimos. Você vai sair da igreja hoje dizendo assim: Senhor, eu preciso retomar, e eu preciso falar com aquele irmão meu, com aquele cunhado, com aquele genro, com aquela nora, com aquele filho, com aquele neto, com aquele vizinho, com aquele colega de trabalho. Até hoje eu não acertei e sempre falei que é por causa da estupidez dele que ele não entende o que eu falo. Mas a partir de hoje, o Senhor abre-me a inteligência para descobrir uma coisa. Ele não entende porque eu não falo das maravilhas de Deus na língua que ele é capaz de entender.
o problema, Senhor, não é mais dele, é meu. Esse é o exercício mais difícil para mim, não sei para vocês, mas para mim é. A partir de hoje, aquela lista morta, aquela lista negra que você guarda, você vai recuperar. E vai colocar na mesinha de sua oração e dizer: Senhor, a esses, só o Senhor pode capacitar-me e qualificar-me para anunciar as maravilhas na língua que essa pessoa, com os traumas, as feridas, as dores, as ignorâncias, a estupidez acumulada, eu falarei das maravilhas do Senhor, eu alcançarei, porque o Senhor vai me capacitar e me qualificar, eu farei o esforço e o Espírito Santo operará sobre o meu esforço e não fará mágica sobre ele, mas fará transformação em mim e eu aprenderei a falar a língua que ele é capaz de entender. Oh glória! Amém? Vai! Essa é a força da igreja, o sopro. Sopro. Não é arma, não é violência, não é o videozinho da internet mostrando o crime daquela pessoa para provar que ela não presta e descartá-la de vez. O áudio que vazou do grupo da família, que provou de vez que ela não vale nada. Quanto mais ele não vale nada, ela não vale nada, mais eu terei que esforçar-me para anunciar a ele, a ela, as maravilhas de Deus. Agora vem a surpresa. Nós pensamos que anunciar as maravilhas de Deus na língua do outro é um exercício mágico. Não é. Às vezes esse exercício passa por processos muito distintos do que a gente está habituado a fazer. Vou concluir com a meditação de Bento XVI, mas antes conto uma historinha que eu vivi em 89, lá na cidade de Tietê, em São Paulo, quando fiz o noviciado lá. Lá tinha um abrigo para idosos e portadores de deficiência que viviam naquele abrigo, coordenado pelas irmãs, Filhas da Caridade, as Vicentinas. Teve aquele processo violento das roças assoladas pela chegada da cana-de-açúcar e ficaram muitos moradores morando naquelas encostas no meio das lavouras de cana, cada vez mais isolados. Um dia chega no abrigo a notícia que tinha 3 irmãos portadores de deficiência morando, os pais tinham morrido, eles tinham enterrado os pais. No quintal da casa, 3 irmãos portadores de algum grau de deficiência morando num rancho, num encravado no meio daquelas canas de açúcar. As irmãs chamam o povo da prefeitura, da segurança e vai atrás visitar. Chega lá, pega em situação deplorável aqueles irmãos, levam para o abrigo, cuida deles, e tinha uma delas, a mais machucada e ferida que cuidava de todo mundo, uma cadeirante, Maria. Violentíssima, tomada de feridas e larvas sobre o corpo. As irmãs cuidaram, o grau de fúria e de violência dessa mulher era um negócio impressionante. E as irmãs com delicadeza, com ternura maternal. Um dia a irmã Marta estava com ela, logo que ela começou a poder ser exposta ao sol, no jardim. A irmã está com ela e diz para ela assim: Maria, você conhece Deus? Vocês não se assustem que eu vou usar um palavrão, porque eu quero ser fiel ao que a Maria falou. A Maria deu uma abraçada na irmã Marta e diz: não conheço essa desgraça desse trem que vocês chamam de Deus, não. A irmã Marta silenciou, continuou cuidando dela, cantarolou alguns cantos e todos os dias pegava, passeava com a Maria, e foi assim, isso foi março, perto da Páscoa. Quando foi lá para outubro, novembro,
a chegada das primeiras chuvas, a Maria já toda refeita, a irmã Marta estava passeando com ela e cantarolando, um jardim maravilhoso. A Maria puxa a manga do hábito da irmã Marta e diz assim: irmã, vem aqui. A irmã desce o olhar e olha para ela, ela pergunta para a irmã Marta: a senhora é Deus? Porque Deus para ela não é discurso, não é doutrina, não é norma, não é regra. Deus é o afeto e o cuidado que ela recebeu. E Deus é isso, Deus é sopro. Então, quando você sai daqui enviado para aqueles que causam tanto sofrimento em você, saia daqui pensando que Deus não é discurso, norma, regra. Deus é sopro e às vezes demora. Falar dele é mais fácil do que fazê-lo presente. E às vezes demora. Isso aqui não é para um estalo. Mas voltemos à imagem de Pentecostes, as línguas de fogo, a forte ventania e cada um falando a língua que o outro é capaz de entender. Diz Bento XVI: a igreja, para ser igreja de Cristo, ela não deve permanecer prisioneira em confins políticos. Não pode confundir a igreja com o Estado, com as federações de Estado, porque a unidade da igreja é de outro tipo. A unidade da igreja no mundo aspira e atravessa todas as fronteiras culturais, sociais e humanas para chegar a cada pessoa e a cada grupo humano para formar em cada um templo do Espírito e comunidade que é corpo de Cristo. Quando uma pessoa, preste atenção nisso, é uma pregação de Bento XVI para os histéricos da internet, pode pesquisar lá, uma homilia de Bento XVI, proferida na Basílica Vaticana no dia 23 de maio de 2010. Quando uma pessoa ou uma comunidade se fecha no seu próprio modo de pensar e agir, é sinal de que ela se afastou do Espírito Santo. Esses grupos de cristãos da internet, esses movimentos da internet, fechados nas doutrinas e nas regras, diz que todo mundo que não reza igual a nós, que não pratica, celebra a Eucaristia do jeito que nós celebramos, que não toma comunhão do jeito que nós celebramos, é disso que Bento está falando. Quando uma pessoa ou uma comunidade se fecha no seu modo próprio de pensar e agir, é sinal de que se afastou do Espírito Santo. O caminho dos cristãos e das igrejas deve confrontar-se sempre e estar sempre em comunhão com a igreja toda, única, católica, harmonizar-se com o todo da igreja sempre. Por isso, todo ser cristão e toda comunidade de fé deve ser aberto à comunhão toda, universal. Isso não significa que a unidade criada pelo Espírito Santo seja uma espécie de igualitarismo. Todo mundo com a mesma camiseta, todo mundo cantando do mesmo jeito, celebrando do mesmo jeito, batendo palma do mesmo jeito, ou silencioso e rígido do mesmo jeito. Pelo contrário. A força e a unidade criada pelo Espírito Santo é, sobretudo, o modelo de Babel. Qual a explicação que nós damos para Babel? Antes de Babel, existia só uma língua. O homem teve a ambição de fazer uma torre que chegasse até Deus. Quando estava lá pertinho do céu, Deus mandou uma praga, derrubou a torre, todo mundo bateu a cabeça, ficou noiado, surtado, e cada um saiu falando uma língua. Então as línguas são fruto de uma praga de Deus, a diversidade das línguas. Olha o que Bento diz, gente.
Pelo contrário, a unidade e a comunhão do Espírito é sobretudo o modelo de Babel, ou seja, a imposição de uma cultura da unidade que poderemos definir técnica. Até aqui complicou, mas agora esclarece. Com efeito, a Bíblia diz-nos em Gênesis 1:9, que em Babel todos falavam uma só língua. Pelo contrário, no Pentecostes os apóstolos falam línguas diferentes, de modo que cada um compreenda a mensagem no seu próprio idioma. A unidade do Espírito Santo manifesta-se na pluralidade das culturas, modos e línguas humanas. Ser católico não é obrigar que todos entendam e rezam e leiam em latim. Latim é língua oficial para os documentos da igreja, nunca deixará de existir. A igreja é, por sua natureza, una e múltipla, destinada como estar a viver em todas as nações, em todos os povos, mas enfrentando os diversificados contextos sociais e culturais. As consequências disso para você voltar para sua casa. Numa outra frase, Bento diz que o Espírito Santo é o autor da diferença. É o autor da... Eu vou usar uma expressão muito usada pela pauta woke, que não é naquele sentido. O Espírito Santo é o autor da diversidade de dons, ministérios, serviços, culturas, modos de expressão dos valores, das sensibilidades de cada povo. Hoje, você precisa sair daqui, voltar para sua casa, olhar para aquele neto, para aquela neta, para aquele genro, para aquela nora, para aquele filho que você estranha, que você diz assim, é uma mancha na família. Todo mundo é igual, mas ele é diferente. A partir de hoje você vai ter que sair da igreja sendo capacitada e capacitado para falar com a diferença dele, respeitá-la como obra do Espírito Santo. Está claro? Não está confortável, mas está claro? Ou nós inauguramos a contemplácio, olhar para a extraordinária manifestação de Deus e tudo que vem dele é bom, e olhamos para os diferentes, mais diferentes que nos afrontam, e perguntar, como eu posso dizer a ele e para ela das maravilhas de Deus na língua, da diferença que ele é e traz? O Espírito Santo, antes de levar você para fora daqui, ele quer, como sopro, descer como o ar que você respira pelos seus pulmões e entra na sua corrente sanguínea um oxigênio novo que vai a todas as células do seu corpo, renova tudo e sai. Entra de novo, penetra tudo e sai. Do mesmo modo com que o Espírito Santo entra como sopro no oxigênio que te renova de respiração em respiração, você precisa ser movimento do sopro do Espírito que renova os ambientes onde você vive. Está claro? Está fácil? Ele capacita e qualifica para isso, não é obra sua. Mexer com perdão não é um tema fácil. O Espírito é sopro que leva para perdoar pecados. Esse sopro significa mexer em cômodos e em caixinhas onde nós guardamos coisas pesadas, graves, que vai demorar processos para a pessoa criar coragem de ela mesma abrir. Para você dar conta de fazer isso com ele, com ela, você só alcançará isso
se você permitir hoje, agora, que o Espírito Santo desça às profundidades de você e mostre para você a diversidade de coisas que você é, que você tem e que você nega e que você esconde, e reconciliar com as diferenças que te habitam. Perdoar-te, amar-te, acolher-te, integrar-te em você mesma, em você mesmo. Se você experimentar isso, vai ser natural esse movimento com o outro, porque você será esse fluxo e refluxo, não é? Inspira, expira do Espírito e você será esse movimento assim. Não saia daqui para mexer em pecado dos outros, se você não permite que o Espírito Santo penetre as profundezas do que você chama, não tem pecado nenhum, não precisa mexer, porque você já colocou umas tábuas rígidas lá embaixo, lacrando. Crie coragem, abra esses porões, abra umas janelas nesses porões, respire esses porões, para guardar o melhor vinho nesses porões, para ter os melhores aromas do divino que te habita. Amém? Reage, vai. É por aí. Incline sua cabeça. Inspire, expire, doce e suavemente. O Espírito Santo é sopro, é respiro, é vento, é movimento de vida em ti. Acolha, ame essa presença divina que te preenche, que te habita e que faz você ser diferente do jeito que você é. Ame a diferença que os outros não suportam em você, não aceitam em você. Ame as diferenças que você é e traz. Acolha, integre e permita o Espírito soprar lá, ventar lá, queimar lá tudo aquilo que não é de Deus, que está em você. Tudo aquilo que não é de Deus e que incrustou e cravou em você. Renove-se, restaure-se neste fogo e neste vento suave do Espírito. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé. Eleve suas mãos para os céus. Reze comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, Eu creio firmemente eu creio firmemente em sua presença em mim, em Sua presença em mim, sopro do ressuscitado, sopro do ressuscitado, fogo novo do céu, fogo novo do céu, que inaugura em mim que inaugura em uma realidade nova uma realidade nova de paz,
de paz, de alegria, de alegria, de perdão, de perdão, de reconciliação. de reconciliação. Eu acolho esse sopro, Eu acolho esse eu sopro. acolho esse fogo Eu acolho esse fogo e suplico, e suplico. renove em mim Renova em mim aquela unção aquela unção que eu recebi no batismo, que eu recebi no batismo, que os apóstolos receberam que os apóstolos em receberam Pentecostes. em Pentecostes. Põe a mão no seu coração, feche os olhos, sinta a sua respiração movendo seu peito e diga: opera, Espírito Santo, a reconciliação, A reconciliação, o perdão, meu comigo, comigo, com meu corpo, com meu corpo, com a minha vida, com minha vida, o perdão o perdão com o meu próximo, com meu próximo, o perdão o perdão e a reconciliação, e a o reconciliação, bem comum de todos, o bem comum de da todos, criação inteira, da criação inteira, tudo reconciliado, tudo reconciliado, porque o Senhor faz, porque o Senhor faz, o ressuscitado faz, o ressuscitado faz, no sopro do Espírito, no sopro do Espírito, novas todas as coisas. nova todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Renovado, eu renovarei Eu renovo meu modo de agir. meu modo de agir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E transborde nessa alegria renovada, dirigindo a quem está do seu lado, desejando a paz de Jesus de um modo novo. Saudai-vos. Eu vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Quero te dar a paz Do meu Senhor, com muito amor. Uma salva de palmas para o Divino Espírito Santo. Para Jesus ressuscitado. Para você, criatura nova. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Com toda firmeza, creio. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.